Irmãos, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. O blog com muito texto para pesquisa é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral para chegar a qualquer um dos meus canais, Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor Jesus. Ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço e também com os óculos. No rito, nós temos a missa própria com o prefácio da Epifania. A missa, atenção, presidente de celebração da palavra e celebração eucarística, a missa pode ser também em memória de São Raimundo de Peñafort, presbítero, memória facultativa, hein? Aí a cor é branca, permanece branca. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 11 ao 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 71 na Bíblia Vulgata ou 72 na Bíblia de Jerusalém. Vamos aos versículos. Versículo 1 ao 2, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão, versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repetamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorá-lo, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Louvai o Senhor Jesus, todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Igreja em Oração temos uma explicação, meditando a palavra de Deus. À luz da Epifania, celebrada recentemente, se irradia ao longo desta semana. Vemos no Evangelho uma cristofania, manifestação da divindade de Cristo. Jesus, em oração no monte, verso 46, vê que os discípulos enfrentam o cansaço da travessia do mar e os ventos contrários, versículo 48. Mesmo distante fisicamente, a oração de Jesus o põe em comunhão com os discípulos, e isso é a verdadeira intimidade com Deus, que não nos isola dos outros, mas abre os nossos olhos para enxergar a partir de Deus as reais necessidades dos nossos irmãos. Jesus, portanto, desce e vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Versículo 48. Tal atitude, andar sobre as águas, é atribuída no Antigo Testamento somente a Deus. Por isso, ao verem Jesus, se assustam e começam a gritar. Versículo 49. Este episódio mostra que Jesus foi manifestando sua divindade gradualmente, gradativamente, progressivamente. A resposta de Jesus ao medo dos discípulos é expressa pela afirmação: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Os discípulos ainda não tinham compreendido tudo, hein? E eram apóstolos de Jesus. Esta expressão teria como tradução: eu sou. O nome divino revelado a Moisés na sarça ardente, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Portanto, se cremos que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, Deus permanece conosco e nós permanecemos com ele, conforme a primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 14 e 15. Vamos a mais uma explicação desse Evangelho. Nós temos aqui no livro chamado Dia a Dia com o Evangelho.
separei aqui uma explicação que está na página 15, Marcos capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Aqui a explicação é esta. Acabada a festa, retiram-se os músicos, afirma o adágio popular. É um ditado popular. Jesus despede a multidão saciada, né, com o milagre da multiplicação que ele fez, multiplicação dos peixes e pães, e ele obriga os discípulos a entrar na barca e atravessar o lago. A barca indica missão. Jesus vai ao monte para rezar. Além de agradecer a Deus Pai a partilha generosa do alimento, Jesus pede em favor de seus discípulos que ainda não lhe compreendem a condição de homem-deus ou Deus humanado, Deus que se fez homem. De fato, caminhar sobre as águas é prerrogativa divina. Mas os discípulos imaginam ver o fantasma. A voz de Jesus e a expressão "sou eu" os tranquiliza. Mesmo assim, os discípulos ainda não têm fé total em Jesus. Do mesmo modo que os discípulos, nós também não aprendemos a descobrir que Jesus está comprometido com os acontecimentos da nossa vida. Jesus é Deus, Deus humanado, 100% homem, 100% Deus. Na questão humana, ele não tem nenhum pecado, né, diferentemente de todos nós. Vamos aos santos do dia. 7 de janeiro é dia de São Raimundo Peña-Forte. Foi um presbítero dominicano e cofundador dos Mercedários. De acordo com o site do Vaticano, Raimundo nasceu em 1175 em Peña-Forte, Catalunha, Espanha. Ele é da região da Espanha, o país chamado Espanha, né? Não sei se na época já era Espanha. Ele era de uma família nobre, estudou filosofia e retórica em Barcelona e depois transferiu-se para Bolonha, onde se formou em Direito Civil, tornando-se docente, ou seja, professor em Direito Canônico. Com o passar dos anos, o bispo de Barcelona, Dom Berengário IV, em viagem à Itália, fez-lhe a proposta de ser professor no seminário que queria instituir na sua diocese. Assim, Raimundo retorna à Catalunha e 4 anos mais tarde, em 1222, torna-se dominicano. No ano seguinte, com a ajuda do futuro Santo Pedro Nolasco, olha aí, São Pedro Nolasco, fundou a Ordem dos Mercedários, com o objetivo de resgatar os escravos cristãos, e escreveu um livro guia para sacerdotes e confessores. Em 1238, seus co-irmãos dominicanos insistiram para que ele se tornasse mestre geral. Às vezes as pessoas observam as qualidades de um santo, né, que ele já exercia sua santidade na terra, senão não seria canonizado. Então eles quiseram que ele se tornasse mestre geral da ordem. E Raimundo teve que aceitar. Era o terceiro superior geral da ordem depois de Domingos de Gusmão e Jordano da Saxônia. Com seu novo cargo, ele faz o seguinte, né? Agora ele é um supervisor, né? Um superior. Começou a viajar, sempre a pé, visitando convento por toda a Europa. Suas atividades o debilitaram e já com 70 anos foi obrigado a deixar o cargo e voltou a fazer o que mais gostava, que era rezar e estudar. Dedicou-se de modo particular à formação dos novos pregadores da ordem dominicana que se propagava na Europa. Raimundo Peña-Forte estava ciente de que, como missionários, seus co-irmãos deveriam ser capazes de aproximar, atrair a atenção e convencer as pessoas, as quais deviam anunciar Jesus Cristo.
Logo, a ordem devia providenciar todos os instrumentos culturais indispensáveis. Eram necessários, por exemplo, testes idôneos para o confronto com pessoas cultas de outras confissões. Por isso, ele se comprometeu em preparar seus co-irmãos, pois era preciso também conhecer de perto a cultura daqueles aos quais deveriam levar o Evangelho. Por isso, Raimundo instituiu uma escola de hebraico em Múrcia e uma de árabe em Tunis. Faleceu com a idade de 100 anos, em 6 de janeiro de 1275, em Barcelona. Dizem que durante suas exéquias ocorreram muitos milagres. Ele foi canonizado em 1601 pelo Papa Clemente VIII. Seus restos mortais estão custodiados na Catedral da capital da Catalunha. São Raimundo Peñaforte, rogai por nós. Raimundo de Peñaforte. Outro santo. Santo do dia 7 de janeiro é São Luciano, sacerdote de Antioquia e mártir. Luciano foi um sacerdote erudito e austero de Antioquia, da Síria. Foi um exegeta rigoroso do Antigo e do Novo Testamento. O exegeta é aquele que estuda, sobre os evangelhos, sobre os livros da Bíblia e procura mostrar o que significa para nós. Morreu como mártir na Nicomédia em 7 de janeiro de 312, durante a perseguição do imperador romano Maximino Trácio. Outro imperador, Constantino, foi batizado perto de sua sepultura. Santo do dia 7 de janeiro é São Polieuto, mártir. Na época das perseguições dos líderes políticos, como Décio em Melitene, na Armênia, o soldado Polieuto foi intimado a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E ele rejeitou. A sua rejeição custou-lhe o martírio, em cujo sangue foi batizado. Hoje este soldado é celebrado quase sempre junto com São Nearco. Então é um santo mártir. São Polieuto, rogai por nós. Rogai por todos nós junto a Deus. Nós acreditamos, nós que somos católicos, que os santos estão em comunhão com Deus, portanto podem rogar, interceder por aqueles que pedem, porque eles já estão no céu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, é um grande escritor, um grande professor, um grande católico, que um dia será santo. Ele diz que Deus pode nos dar 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos atender, acatar. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Até o pai físico na terra, a mãe física, dão um não para nós quando percebem que é o melhor. Eu já recebi muitos não de Deus. Na hora não compreendi, mas hoje eu compreendo. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus lá atrás, talvez nem estivesse aqui evangelizando e salvando almas. Essas almas perdidas que ainda não acreditaram que Jesus é Deus, o Deus humanado. Mesmo com todas as provas, com todos os livros, com todas as homilias, com todos os grandes teólogos, os grandes cristãos que nos deram testemunho. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados de pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na parousia, no juízo final, com corpos glorificados, e vamos viver eternamente em outro ambiente, algo inenarrável. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.